Agora, nós iremos comentar um pouco como é que foi a reação operária diante daquelas doutrinas que passaram a criticar o dia a dia das fábricas e também as péssimas condições de trabalho dos operários, como o anarquismo e o socialismo. Então, os trabalhadores eles começaram a ser influenciados por essas ideias e passaram a reagir contra a exploração e as péssimas condições de trabalho. Daí nós podemos comentar um pouco sobre a reação do operariado, né? Como é que foi? Como é que se deu essa reação? Primeiro, a luta dos trabalhadores ingleses. Falo aqui inglês porque inicialmente a Revolução Industrial iniciou lá na Inglaterra, então essas primeiras lutas também surgem lá na Inglaterra. Então a luta dos trabalhadores contra a exploração capitalista e por melhores condições de vida, ela vai ser travada de diversas formas durante a Revolução Industrial. Uma das formas de reação operária vai ser os jornais clandestinos. Os jornais clandestinos, eles eram divulgados, os trabalhadores passaram a ter contato com essas ideias anarquistas e socialistas por meio desses jornais e panfletos que eram distribuídos clandestinamente. Por que eles eram distribuídos clandestinamente? Porque seu conteúdo era considerado impróprio e era considerado também censurado. Por quê? Porque eles poderiam modificar a possibilidade do trabalhador. Então, por esse motivo, ele era proibido para evitar que os trabalhadores se manifestassem contra as condições de trabalhos existentes e as condições de vida. Então, já que sua circulação ela era proibida e seu conteúdo era circulado, eles são censurados principalmente porque eles criticam a exploração do trabalho e denunciam por meio dos jornais e dos panfletos as péssimas condições de vida dos trabalhadores e também eles fazem várias reivindicações do proletariado. Com isso vai surgir os movimentos grevistas. Os movimentos grevistas eles surgem devido ao inconformismo com as injustiças sociais que estavam submetidos. Dessa forma, muitos operários eles vão se manifestar paralisando as atividades, ou seja, manifestaram seu descontentamento por meio de greves e motins, ou seja, eles não trabalhavam. E isso eles reivindicavam salários, melhorias, entre outras coisas. E surge também o ludismo, que o ludismo vai ser um movimento operário no qual os operários irão invadir as fábricas e vão quebrar todo o maquinário como forma de protesto. Por quê? Porque a máquina era mal vista pelos trabalhadores. A máquina era vista como o elemento que estava tirando seu emprego, que estava reduzindo seu salário. Então, eles quebravam essas máquinas pensando que a sua situação iria melhorar. Com o passar do tempo, surgem as associações de trabalhadores. Essas associações, elas surgem com o intuito de ajuda recíproca e elas são chamadas de trade unions, que tinham o objetivo principal de organizar as reivindicações dos grupos de profissionais especializados. Essas associações elas vão dar início ao Sindicato dos Trabalhadores. Outro movimento vai ser o movimento operário cartismo. O cartismo era um movimento operário que propunha maior participação política como uma forma de construir uma sociedade democrática e mais igualitária. É chamado de cartismo por quê? Porque eles enviavam carta para o parlamento reivindicando melhores condições de trabalho. Então, como é que foi essa reação dos trabalhadores? Ocorreu por meio do surgimento dos sindicatos, trade unions, cartismo, que eram as cartas ao parlamento, e o ludismo, que é a quebra das máquinas, conforme vocês observam aqui, os operários quebrando as máquinas. Então, o movimento ludista,
ele também era conhecido, caracterizado como os quebradores de máquina, que eram protestos contra a mecanização da produção, reivindicavam melhores salários. O movimento cartista é a luta por direitos sociais. 1832, Reforma Act, ou seja, as cartas ao parlamento deram alguns resultados. Em 1830 e 1840, eles defenderam a participação política, sufrágio universal masculino, igualdade de direitos eleitorais, voto secreto, legislaturas anuais, abolição do censo eleitoral para a Câmara dos Comuns e remuneração das funções parlamentares. Então, a consciência de classe e a organização dos sindicatos, ele surge por meio dos trade unions, que é essas associações de trabalhadores. Trade unions, organizar a luta dos operários para melhores condições de trabalho. Ludismo, liderados por Ned Ludd, movimento que acreditava que o desemprego era ocasionado pelas máquinas. Cartismo, operários reivindicavam participação política, por isso defendiam o voto secreto e o sufrágio universal masculino. Suas reivindicações foram encaminhadas ao parlamento, que recusou aprovar a petição. Por quê? Porque, de certa forma, contrariava os interesses daquela alta burguesia. Então, só mais um pouco sobre o movimento ludismo. Movimento social ocorrido na Inglaterra em 1811 a 1812, contrário às mudanças tecnológicas da era industrial, porque eles acreditavam que com o emprego da máquina, eles ficariam desempregados. Por isso surge o receio do desemprego, substituição de homens por máquina, ameaça contra os patrões, destruição das máquinas e das fábricas. As trade unions são as primeiras formas de sindicatos que surgiram na Inglaterra. Nós temos aqui os operários submissos à rotina da fábrica, superexplorados, 14 horas de trabalho infantil, etc. Inicialmente organizavam uma espécie de sindicato, trade unions. Os burgueses industriais, donos dos meios de produção, exploração máxima dos operários, projeto liberal. Aqui já são as manifestações por melhores condições de trabalho, que eles reivindicavam que o parlamento aprovava. Então, eles faziam isso, eles faziam um protesto reivindicando melhores condições de trabalho. Então, o que nós podemos verificar ao longo dessa luta? A reação do operariado, ele vai fazer com que surjam vários direitos trabalhistas. E esses direitos trabalhistas vão surgir da luta desses trabalhadores, que vão reivindicar melhores condições de vida, além de maior participação política. Então, a partir da década de 1830, eles vão conquistar os seus primeiros direitos trabalhistas, onde vai ser, os operários conseguiram a aprovação de leis que reduziam a jornada de trabalho de crianças e jovens. Essas leis estipularam que criança de 9 a 13 anos de idade trabalharia no máximo 6 horas diárias. Na década de 40, a lei estabelecia a jornada de trabalho para as mulheres, a redução da jornada de trabalho para as mulheres, e também, em 1850, os homens também conseguiram reduzir o tempo de trabalho diário. A diminuição da carga horária, as novas leis destruíram horários de pausa, que os operários pudessem fazer suas refeições e descansar entre os períodos de descanso. Então, essa reação operária, ela foi necessária para que os trabalhadores conquistassem alguns direitos trabalhistas.